No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e você está na quarta edição do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. E divide a bancada comigo a sempre sorridente e simpática Rafaela Padilha. Prazer estar aqui novamente, Disney. Tá vendo? Simpática como sempre. E o nosso convidado de hoje é Humberto Paiva, coordenador do projeto Garimpo 4.0, que é um projeto desenvolvido pela ANORO, Associação Nacional do Ouro. Seja bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, Disney, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, que é enriquecedor. Já ouvimos os 3 primeiros podcasts aí que acrescentou muito para o público geral, eu acredito, né, falando sobre a mineração em Mato Grosso e no Brasil. A gente precisa desnudar mais esse setor, né? Mostrar para o Brasil, mostrar para Mato Grosso que o setor tem uma relevância muito grande e nada melhor que ter um espaço como esse, né, Rafaela? Exatamente. É preciso dar oportunidade para que as pessoas mostrem as boas práticas do garimpo, né? Porque o que você ouve, não só através da mídia, mas através de pessoas, o que você vê é sempre notícia negativa, né? É sempre notícia impactante, é notícia... tá devastando a Amazônia, tá poluindo rios, tá invadindo terras indígenas. E não é assim, são famílias, são trabalhadores. O que ficou famoso na campanha política, e dá um Google aí, você colocar lá garimpo sustentável, eu acredito que vai aparecer 95% tá mostrando o contrário. E vai ter algo de bom em 5% a 10%. A proposta do projeto Garimpo 4.0, além da implementação das boas práticas na atividade garimpeira, focada sempre em quem? No garimpeiro, né? Tudo começa por pessoa e finaliza por pessoas. Então, mudar a mentalidade, o hábito desse garimpeiro que está 20, 30, 40 anos com aquele mesmo método arcaico, né? Que traz dano ambiental, que traz dano à saúde do garimpeiro, traz resultados negativos em termos de produtividade. O projeto Garimpo 4.0 ele traz esses pontos, mais um que é a publicização, né? Levar para a grande mídia, levar para a população, levar para as pessoas terem o conhecimento que realmente é a essência do garimpo, do garimpeiro, o formato que ela é feita lá na ponta, né? Que às vezes nós não conseguimos enxergar. Quando nós falamos de garimpo na Amazônia, nós entendemos e visualizamos já o quê? Degradação ambiental, uso de forma inadequada do mercúrio, né? O Brasil faz parte da Convenção de Minamata, que é referente ao mercúrio. A mitigação, a redução ou usar ele de forma segura no circuito fechado, você reduziu os danos ambientais e a saúde do garimpeiro ou de quem utiliza esse químico, né? Essa química aí para fazer uma amálgama. O projeto Garimpo 4.0 ele tem um pouco mais de um ano em atividade. Foi desenvolvido, está sendo desenvolvido em comunidade garimpeira tradicional lá no Pará, conhecida como Mamual. Como é que foi a receptividade da comunidade garimpeira com o projeto? Então, sempre há desconfiança, né? Porque é tanta pancada, tanta paulada no garimpeiro, que quando você chega para participar de uma reunião, de uma audiência, que você fala em defesa do garimpeiro, eles ficam todos desconfiados, né? O que tem por trás dessa boa proposta? O que vem depois disso aí? Será que eles querem fazer isso, conhecer a gente aqui melhor, para depois fazer denúncia, alguma coisa nesse sentido? Eu vi uma operação da Polícia Federal. Mas, graças a Deus, Disney, você também participou do princípio, nós começamos a fazer as visitas, começamos a ter relacionamento, lógico que chegamos com algumas lideranças lá de dentro do Mamual também, e hoje nós chegamos no Mamual, cumprimentamos as pessoas pelo nome, pelo apelido, né? O nível de relacionamento é a relação de confiança entre quem está executando o projeto e o garimpeiro que está recebendo esse conhecimento, essa informação. Ele chegou num nível fantástico, né, de nos procurar e, entre outras coisas, a gente tem orientado o garimpeiro. Então, inicialmente, às vezes criou alguma resistência, por exemplo, a mudança do método, levando o conhecimento, uma boa prática. Às vezes o garimpeiro olhava assim, poxa, esse cara, quem que é esse cara? Eu estou há 30 anos fazendo isso, o que ele vem aqui falar que eu estou fazendo de errado? Ensinar a trabalhar, né? Muitos, né, tiveram essa resistência, mas como
pegamos alguns exemplos para ser modelo, né? Tem o Tchuca, né? O Bruno, o apelido dele é Tchuca lá no manual. Quando nós chegamos lá para conversar com ele, um pouco resistente, mas ele disse que depois, quando ele aplicou a boa prática, que teve resultado, ele ficou assim, eu não acreditava, mas não, eu vou fazer. Qual foi essa boa prática? A boa prática, ele lá na caixa, onde que ele batia o tapete, né? Ele bateava na frente de serviço, né? Que é ou no córrego ou beira de rio, onde ele utiliza na bateia ali o mercúrio para fazer o resumo, né? Amalgamar o ouro para separar o ouro do cascalho. Então, quando ele bateava ali na frente de serviço, caía ouro e caía mercúrio. Então, e esse mercúrio acabava indo para o meio contaminando o meio ambiente, né? E o ouro, ele poderia ter uma produtividade melhor. Então, quando nós levamos o conhecimento para ele de ter uma sala de amalgamação, mesmo que ele iniciasse de forma improvisada com uma piscina, ali que ele pudesse batear, quando ele aplicou, um mês depois nós fomos lá. E ele tinha acabado de fazer uma repassagem do rejeito que caiu nessa piscina. Então, nesse primeiro lá, ele tirou 34 gramas de ouro. Vamos quantificar em valores hoje. Repassando o que ele garimpava antes. Essas 34 seriam perdidas. Perdidas, passava no córrego lá. Fora o mercúrio que ele recuperou também, que ele também não, na repassagem ele não precisou utilizar novamente o mercúrio. O mercúrio que estava ali concentrado também fez a amalgamação ali. Então, vamos colocar hoje aí em torno de 7 mil, 8 mil reais. Ele jogou fora ali se ele não tivesse feito em um circuito fechado numa piscina. Agora, se você pegar o histórico desse garimpeiro, que está há 15 anos garimpando lá, quantos quilos de ouro ele jogou fora, quantos quilos de mercúrio? Com certeza. Quanto que custa o mercúrio? Vamos falar, o quilo do ouro está quanto? O quilo do ouro, acho que vai estar em torno de 280, eu não conferi hoje bolsa, mas em torno de 250 a 300 reais tem as variações, o grama. Então, 30 gramas... O quilo, gramas 300 mil. É o quê? 30 gramas vai ser 9 mil reais aí. E o mercúrio, quanto que custa esse mercúrio? Mercúrio, a média do valor, mercúrio comprado com nota fiscal, tudo legalizado, em torno de R$ 1.700 o quilo do mercúrio. Então são 10 mil reais que ele estava perdendo, não era 7 mil. E poluindo o meio ambiente. E esse garimpeiro, nós acompanhamos ele mais 6 meses. Né? A penúltima vez que tivemos lá para aferir o resultado dessa recuperação da repassagem, já depois do processo que ele fez, ele ficou 60 dias sem mexer na piscina. Então, quando nós chegamos lá, tinha uma semana que ele tinha repassado o material. Ele disse, poxa, fracassou uma área ali e eu precisei pagar óleo diesel, pagar o rancho. E eu lembrei da piscina, fui passar lá, tirei 58 gramas. Nossa! Né? Já deu para ele ter uma... Então, sobrou dinheiro, pagou todas as contas que ele tinha e fez um investimento em um terreno lá em Moraes e Almeida. Olha. Então, essas boas práticas, às vezes, no início tinha uma resistência e quando a gente criou, nós temos 4 garimpeiros que são esses modelos para reaplicar essas boas práticas. A partir do momento que teve um bom exemplo, os outros começam a seguir, replicar essa boa prática. É aquele ditado, né? Eu preciso ver para crer, né? As coisas acontecerem. Então, tivemos lá também o Seu Rei, que nós levamos, além das boas práticas, a questão da retorta, né? Que é um equipamento utilizado para queimar o ouro, azogado, onde ele recupera também esse mercúrio, né? Que se você queima numa cuia, numa bateia ali, ele está subindo, vai para o meio ambiente. Né? E você tem essa perda também e o garimpeiro pode inalar esse mercúrio. Então, a médio e longo prazo, pode trazer vários problemas de saúde para o garimpeiro. E tem um exemplo, você tem um exemplo próximo de você dessa questão de queimar o ouro a céu aberto, de ouro, né? Nas compras de ouros que tem a capela. Então, a fumaça ali, o meu sogro foi comprador de ouro há muito tempo e queimava ali. Então, aquela fumaça quando saía ali do cadinho, com certeza ali ele inalou muito aquilo ali. Então, ele tem um problema de coordenação motora hoje, né, que já foi feito, não é mal de Parkinson, não, mas é um problema já decorrente da utilização do mercúrio ser uma proteção, né, tanto um óculos ali, uma máscara,
e causou dano a ele. Então isso também a gente já reproduziu para algumas compras de ouro, orientar o pessoal a comprar os EPIs para usar adequadamente. Essa história, Rafa, porque eu ouvi essa história do Humberto no mínimo umas 30 vezes. Porque eu acompanhei uma parte desse projeto e para exemplificar para o garimpeiro, ele contava essa história. Quando ele contou 5 vezes, eu falei para ele, no dia que você não vier, eu vou lá e conto essa história. O Disney passou, fomos fazer umas visitas, ele foi para um lado e para o outro, daqui a pouco falou, eu falei para eles lá, do problema do mercúrio lá, então, deixa eu te falar, bom. E mudar a concepção, né, o modo de trabalho do Bruno. O Bruno deve ser, pelo nome, deve ser alguém mais jovem. É mais fácil do que do seu, que você falou que tinha aqui também. Do seu rei. Do que do seu rei, não é? Então, quando eles tiverem esse entendimento, Rafa, a dificuldade maior, é o que eu falei, no início pode ter uma resistência por não confiar em quem está levando essa informação. Mas eu digo então, quando a gente começou de trabalho. Pelo tempo de trabalho... O jovem é mais fácil de ser moldado, você não acha ou isso não tem nada a ver? Não, porque eu não consigo mensurar, vamos dizer, o nível de informação é a mesma. O Bruno recebeu ali, foi o primeiro a acreditar, mas quando nós levamos lá também no seu rei, levamos a retorta, orientamos eles, de imediato eles fizeram também a piscina. Então, em menos de um mês, em torno de um mês, eles conseguiram também fazer essa repassagem e comprovar. Né? Então, não teve resistência, mas teve outros garimpeiros mais antigos, né? Igual o Disney deu um exemplo, que ele estava colocando na caixa o mercúrio ali, achando que ia amalgamar, ia pegar mais ouro. Quando eu me aproximei e tudo, eu já vi que ele a expressão corporal dele, do rosto, já criou uma resistência. E eu fui conversando com ele tranquilamente e falando, né? Disse, o custo, tudo. E isso não vai melhorar em nada a produtividade para vocês. Pelo contrário, vai te trazer mais prejuízo. Então, a conversa ela vai levando eles a ter, né, a aplicação e fazer com que essas boas práticas tragam o resultado adequado. E o exemplo arrasta, né? A partir do momento que eles viram que o Bruno conseguiu 30 gramas de ouro ali, tem uma coisa errada na nossa prática. Com certeza. Nós fizemos uma capacitação para fazer a reativação do mercúrio. O que é? O garimpeiro, quando o mercúrio ele reduz o seu poder de amalgamação porque ele está sujo, está com vários resíduos por ser reutilizado várias vezes, nós fazemos um processo de hidrólise que limpa ele, deixa ele, vamos dizer, novo novamente, pode ser reutilizado várias vezes. Então, também o Bruno foi o primeiro a fazer isso no garimpo dele, e na oficina, no final, nós pedimos para ele fez uma apresentação de como fazer esse processo todo e mostrou, tem tanto tempo que eu não compro mercúrio. Por quê? Porque eu estou usando esse processo, né, e estou reutilizando novamente. Então, traz economia para o garimpeiro, menos impacto ambiental, né, e segurança para ele. É interessante esse tipo de projeto, Humberto, até porque a gente observa que o trabalho do governo é mais de repressão. Você imagine se o governo começasse a replicar esse tipo de projeto nos garimpeiros que trabalham na Amazônia brasileira, né? Até porque é importante a gente contextualizar isso, que os garimpeiros que estão na Amazônia, na maioria das vezes, são garimpeiros que estavam em outras regiões, como por exemplo na Serra Pelada. E o governo militar levou esses garimpeiros lá para a região de Tapajós. Lá tem uma reserva garimpeira. Mas o governo não deu a condição para que o garimpeiro pudesse trabalhar dentro da legalidade. Hoje o garimpeiro não tem como legalizar a terra, o garimpeiro não tem conhecimento das novas tecnologias e acaba trabalhando ilegalmente. E isso é que precisa mudar. Um projeto como esse da ANOR, o Garimpo 4.0, é um projeto que hoje virou uma referência para o Brasil e precisa ser replicado. Existe a possibilidade de o projeto ganhar mais corpo para poder levar essas boas práticas para outras regiões também, Humberto? Tem sim, diz. Nenhum dos idealizadores do projeto, que é o Disseu, ele sempre colocou isso nas reuniões com o governo. Né? Então, eu, como coordenador do projeto, participei de várias apresentações para a Agência Nacional de Mineração, para técnicos do Brasil todo. Fizemos reuniões com o Ministério de Minas e Energia, né? E a proposta deles é essa. Só que o Estado ele não tem um braço para chegar lá. Então, uma instituição como a ANOR e outras instituições cooperativas,
podem desenvolver esse trabalho, mas a gente precisa de ter essa cobertura do Estado também, porque como você falou, o Estado não tem levado a educação na ponta, ele tem levado a repressão. Então, em vez, às vezes, de descer um helicóptero do ICMBio para queimar, chamar esses garimpeiros. Qual que é a tua dificuldade? Né? Começar a trabalhar isso aí. Então, o Brasil, o potencial minerário que nós temos é gigantesco. Né? A região de Peixoto, que quando eu cheguei em Mato Grosso 13, 14 anos atrás, falava-se que o ouro de Peixoto estava acabando. Pelo contrário, quando começou a fazer as pesquisas, a Metamática, um escritório lá, mostrou um potencial ainda que alguns estimam-se que nem 10, 15% foi explorado. Na região do Tapajós, também na reserva aurífera do Tapajós, é gigantesca. Então nós temos um potencial muito grande. Agora a mão do Estado, ela só pesa para a repressão. Né? Então o Estado poderia contribuir de alguma certa forma em levar esse conhecimento também ou buscar essa parceria. Sempre a ANORO se dispôs a contribuir com o governo federal, com o governo estadual, como nós temos pactuados alguns acordos de cooperação com a SEDEM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mineração e Energia do Estado do Pará, Prefeitura de Itaituba, né, para a implementação dessas ações. Até o ICMBio tem participado desse. O ICMBio nós fazemos parte do conselho que está elaborando o plano de manejo da APA do Tapajós. Né? A ANORO tem uma cadeira. Semana passada eu participei de uma reunião o dia inteiro lá em Itaituba, justamente para construir o quê? Uma mineração com aplicação das boas práticas, fazer o uso consciente e sustentável da APA, que a APA ela recepciona esse tipo de trabalho, né? O setor madeireiro, a mineração, a agricultura familiar, desde que ela seja explorada de forma responsável. Eu sempre faço o mesmo questionamento, esse é o quarto podcast e todos os entrevistados tiveram essa pergunta, porque ninguém me convenceu ainda, né, com relação a isso. O porquê da falta de representatividade política da categoria? Pará, por exemplo. Pará é um estado muito forte, né? É um estado que tem o maior potencial de mineração do país. Não tem essa representatividade. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, na região do Nortão, que é uma região muito forte, que tem quase 200 mil habitantes, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal, alguém que possa ser a nossa voz lá. Quer dizer, de 513 nós temos bancada da bala, nós temos bancada da agricultura, nós temos bancada... Mas não tem bancada da mineração. Tem a questão da unidade do setor, Rafa. Nós temos, por exemplo, a região do Tapajós. Já foi citado, nós temos ali mais de 100 mil garimpeiros. Hoje... Garimpeiros. Garimpeiros. E isso impacta em quantos mil habitantes, né? Porque assim... E tem uma questão, por exemplo, os garimpos, principalmente no Pará, eles são muito distantes. Você tem que ir de barco ou de avião. Então, num período eleitoral, dificilmente esse garimpeiro também vai votar. Se a gente tem hoje, no nosso cenário político, aí, uma falta de presença na urna de quem está dentro da cidade grande, imagina aqueles que estão, abstenção nas urnas, imagine quem está essa distância. Então, e falta também essa unidade. Agora, no Pará, nessa última eleição, foi eleito o Wesley Tomás, que é um representante da classe garimpeira. Lá já tem o deputado federal Joaquim Passarinho também, que tem defendido, tem buscado trabalhar em favor do garimpeiro. Nós estamos também na construção do novo Código de Mineração do Brasil, que está acontecendo nas audiências públicas, né, para a gente melhorar, para ter esse trabalho da pequena mineração, né, do garimpo, que é reconhecido constitucionalmente, está lá na nossa Constituição, a função do garimpeiro, a atividade garimpeira, o reconhecimento do cooperativismo garimpeiro, né? Nós temos no Pará essa representatividade. No estado de Mato Grosso, nós temos um parceiro quando foi deputado federal, o Fábio Garcia, de 14 a 18. Todas as ações que demandavam referente Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional, ele sempre foi aquele interlocutor para o setor aqui, né? O Gilson Cambuim, presidente da Federação das Cooperativas Mineral, né? E sempre a gente teve porta aberta no gabinete do Fábio. Nessa passagem do Fábio agora como senador da República por 4 meses, substituindo o senador Jaime Campos, nós entramos com um projeto de lei. Tem um Estatuto do Garimpeiro que se arrasta aí mais de 10 anos, 15 anos, que não foi regulamentado.
Então, a dificuldade de regulamentar um estatuto, na conversa com o Fábio, nós não vamos desmembrar, vamos ver o que é mais importante para o garimpeiro hoje. É reconhecer a aposentadoria dele como uma profissão de garimpeiro. Tá? E está tramitando no Senado Federal esse projeto de lei. Tem os pontos lá que reconhece como garimpeiro, que não é só ter uma carteirinha, mas ele ter a comprovação de uma nota fiscal, ele tem a comprovação realmente que ele exerceu a função de garimpeiro. Então, nós temos esses parceiros também para nos ajudar referente às leis. Não é passar a mão na cabeça do garimpeiro, mas fazer leis que sejam execuíveis, né, que o setor ele possa crescer, né, de uma forma que a lei ela não venha só para repressão, mas também de uma forma educativa, no sentido de, se tiver algum crime ambiental, se tiver alguma coisa, a gente ter alternativas viáveis. Eu creio que a partir do momento do reconhecimento, isso traz o setor ainda mais para a legalidade, né? A gente tem exemplos disso na região norte de Mato Grosso, com a criação da cooperativa. Eu sempre cito a cooperativa Cogavep de Peixoto de Azevedo, porque é um exemplo para o Brasil. A maior cooperativa de garimpeiros do Brasil buscou a legalidade. Hoje o garimpeiro tem condições de trabalhar e vender o seu ouro com nota fiscal. Agora o que falta é realmente essa regulamentação, porque o garimpeiro ele trabalha a vida inteira naquela atividade. Na hora de aposentar, ele tem que se aposentar como produtor rural, como... Aposentadoria rural. Então significa que todo aquele trabalho que ele fez, vendeu com nota fiscal, não valeu nada. Então realmente se precisa dessa corrente, né, Rafa, política, para abraçar o garimpeiro, para que ele possa ter toda a segurança, vou trabalhar na legalidade, tem meu direito, entendeu? E mais que isso, porque tudo sempre recai sobre o ponto fraco, né, do elo ali. Tudo recai, assim, quando você fala assim, existe garimpo ilegal. Ninguém pensa numa grande empresa de mineração, não, pensa no pequeno garimpeiro. Mas não é você verdade? sabia que não existe garimpo ilegal? Todo garimpo é legal? Não, todo garimpo é legal. O que é a extração que é ilegal. A extração ilegal, exatamente. Entendeu? O garimpo ele é legalizado Que o garimpo ele tem um título minerário, que é a permissão de lava garimpeira. É a PLG. Ele tem um licenciamento ambiental, que ele opera através da licença de operação dada ou para o órgão estadual ou por uma secretaria municipal, quando é descentralizado. Então, esse é que nós reconhecemos de garimpo. Então, quando há uma extração ilegal em terra indígena ou em uma área que ela não tem esse título minerário e essa licença, aí ele está cometendo um crime. Então, vou reformular a minha pergunta. Não é garimpo. Depois dessa aula, né? Não é garimpo. Vamos falar aqui que o presidente do IBRAM, foi? Isso. Que foi ex-ministro, inclusive. Raul Jugman. Raul Jugman. Ele não tem esse conhecimento, tá? Que eu acabei de aprender aqui com vocês. Porque ele vê garimpo como atividade legal. Sinônimo de atividade legal. E eu tive uma conversa com o Raul Jugman no último evento do IBRAM, lá em Minas Gerais, e expliquei para ele o que é isso. A partir de agora ele já sabe. Se ele cometer essa gafe de novo, ele... E Raul Jugman foi ministro da Defesa, né? Eu expliquei isso para ele. Então, só para reformular aqui, eu digo assim, quando você vê prática legal, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento. Qualquer um que fala em legalidade de extração mineral, fala garimpo ilegal, né? Eles não sabem diferenciar que garimpo é atividade legal. Legalizada. Exatamente. E as pessoas sempre pensam, quando pensam em atividade legal, pensam no pequeno. Né? Você não associa isso a uma grande indústria de mineração, você associa ao pequeno. É porque tem os regimes, vamos dizer, o garimpo é uma lavra imediata, que não precisa de uma pesquisa. Uma mineradora, para ela ter uma instalação, leva 10, 15, 20 anos fazendo pesquisa, então há um processo muito mais amplo. E custoso, né? Ele falou em R$1.000 o metro da pesquisa. Né? O Ney falou aqui em termos de pesquisa, de sondagem. De sondagem, né? exato. Há um investimento muito alto. O garimpo é diferente. É uma lavra que de imediato você pode, vamos dizer, ela está já ali a flor da superfície praticamente. Então, quando fala dessa extração ilegal, é um usurpador do subsolo da União. Né? Ele está cometendo um crime contra a União, porque o subsolo nacional... a União é detentora desse subsolo. Então, essa é uma informação, Rafa, que muitos não têm. Quando fala de garimpo, quando fala de extração ilegal, usa-se o quê? Garimpo ilegal. Garimpo ilegal, exatamente. E não é. Tem uma outorga de um título minerário através da Agência Nacional de Mineração e uma licença ambiental para operar legalmente. Fora disso aí, é uma extração ilegal. É um crime. Um crime.
Outra coisa, eu não consigo, assim, vislumbrar um cenário melhor para os pequenos, porque para você ter uma atividade legalizada, com todos os documentos necessários, você precisa de dinheiro, né? Assim, e financiamento para o pequeno é algo muito difícil, né? Como conciliar isso? Como dar garantia de crédito para a instituição bancária, que a instituição bancária precisa de garantias de crédito, para que o pequeno possa pegar esse financiamento? Vou colocar Mato Grosso como essa modelagem. Voltando na Cogavep, o presidente Gilson Cambuí, a Cogavep fez uma parceria com a cooperativa de crédito Sicredi. Ex-presidente, né? Ex-presidente, com a cooperativa de crédito Sicredi para financiar o garimpeiro. Qual Quais eram as condicionantes? Esse garimpeiro está numa permissão de lavra garimpeira, com licença ambiental, a parte de imposto de renda dele, porque quando comercializa legalmente, tudo também é lançado no imposto de renda. Uma documentação como o banco exige para você financiar um carro, financiar uma casa, exigiu essa documentação e com uma taxa de juros diferenciada. Então esse é o modelo. E Mato Grosso hoje, em termos de monitoramento ambiental, nós temos um sistema de satélite único aqui no Brasil, nenhum outro estado faz um trabalho de monitoramento ambiental em tempo real e melhor do que Mato Grosso, né? Você saiu ali meio hectare da sua licença ambiental, emite um alerta ao sistema. Então, o monitoramento muito maior para a SEMA. E ali já vai uma equipe da Polícia Ambiental averiguar o que está acontecendo aqui no ambiente. Então, tudo isso aí, ele fortalece para que o quê? A legalidade ela venha com muito mais rapidez. O processo da Cogavep, em 2014, quando ia licenciar uma PLG, o custo era de uma PLG, por exemplo, era 50 hectares, tinha que licenciar ela inteira. Então foi uma articulação com o Legislativo e com o Executivo para licenciar a área que você vai explorar. Então reduzir os custos para o garimpeiro e quadriplicou as receitas da SEMA em termos de licenciamento. Então não às vezes pode ser caro, mas quando comparado, se você tem uma área que explora bem, aquilo ali rapidamente você recupera como um investimento, o retorno. Então quanto mais você trabalhar legalizado, é respaldado pelas instituições financeiras, né? Tem algumas instituições que nem passa longe quando fala o nome de garimpeiro. Eu tenho depoimento de pessoas, garimpeiros, que com faturamento aí de mais de 1 milhão, 2 milhões por mês, for abrir conta numa instituição e quando ela citou de onde que era proveniente as finanças dela, disse que não passava no compliance, não tinha perfil para a instituição. É uma criminalização, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é você criminar uma categoria. É um estigma que já existe com o nome garimpeiro. Tá? Então, você vê só o lado, vamos dizer, ruim da coisa. Você não vê, quando a gente fala de pessoas, tem famílias, tem pessoas... Tem garimpeiros lá que tem 4 filhos na faculdade. Ele está lá no garimpo, mas está formando uma em medicina, um em direito, e tem mais 2 formações. Nós temos a dona Tânia, que está há 40 anos no Mamual, que tem 2 filhas formadas, uma que já é doutora, tem uma que é... Doutora que você fala tem doutorado. Doutorado, né? Com doutorado, e uma que faz parte da alta instância do Exército Brasileiro. Então, assim, se você for ver por trás da vida daquele garimpeiro que está lá, quando nós fizemos nosso diagnóstico no início do projeto, a dimensão do que ele está fazendo ali está alcançando, em termos sociais, em termos de desenvolvimento econômico, né, de sonhos, de projetos. Garimpeiro é um elo de uma corrente muito importante, porque, por exemplo, no Pará, que a economia do Pará, principalmente da região mais sul do Pará, salvo engano ali, é proveniente do garimpo, né? Então você observa, o garimpeiro ele tá lá, ele compra óleo diesel, ele compra na farmácia, ele compra no mercado, ele está girando a economia de uma região inteira. Então, se você buscar a importância dele nesse meio, é muito grande. Então, o mais interessante nesse momento é buscar saber qual a dificuldade que ele tem para buscar sanar essa dificuldade e trazer ele para a legalidade. Mas o problema é que olha o problema social que existe nisso. Eles giram a economia de uma comunidade que é isolada,
onde falta o braço do governo, onde falta o braço, né, a assistência governamental. A presença do governo como um todo. E assim, o desgaste que isso provoca social, a questão ambiental é grande, entendeu? Por isso que é tão estigmatizado, né? Se houvesse essa junção do poder público, né? Porque você tem uma comunidade que são 5 mil pessoas que está isolada do centro dos... Então o poder público tinha que estar presente, unido com essa atividade para poder regulamentar. Quer dizer, o cara está isolado, ele não tem acesso a financiamento, ele não tem acesso do governo, isso empurra ele para a ilegalidade. Sim. Não é verdade? Essa dificuldade, igual você falou, o custo, já tem algumas ONG aí reconhecidas globalmente, que fez um trabalho, né, me procuraram, indiquei uma cooperativa, para fazer um trabalho para ver o custo do licenciamento ambiental. Por que o garimpeiro não busca essa regularização para a atividade dele? ONG? Vamos dar nome aos bois. A WWF. Certo. Adoro. Né? Então, foi feito esse estudo, né? Eu não tive acesso depois à planilha, mas para você ver o custo, não é só a questão do custo, é através da cultura. Né? O garimpeiro, tem um testemunho de garimpeiro que está 10 anos sem sair de dentro do garimpo. Nossa. Né? Então, isolado. Como que um homem desse aí, ele vai pensar, ele vai entender, chegar no órgão. Então, esse conhecimento que nós temos levado e mostrar para eles, vocês estão trabalhando numa área legal, vocês podem extrair o seu ouro, você pode levar o teu ouro com uma guia de transporte para comercializar num pré-posto, né, de uma DTVM, tudo legalmente, sem ser oprimido, sem ser... Se chegar alguém, uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal, uma PM, você vai mostrar a tua origem, você vai mostrar. Então, nós estamos buscando melhorar esses mecanismos vamos dizer, de compliance e de rastreabilidade da origem desse ouro até chegar à compra e chegar ao mercado financeiro, ao mercado joalheiro, onde as pessoas vão saber de onde está comprando, né? Qual que é a origem desse ouro, de qual comunidade, de qual estado, de qual lavra foi garimpado esse ouro. No caso, o setor joalheiro está de olho nisso, até porque ele precisa mostrar as boas práticas. Né? A gente teve no podcast anterior a esse, podcast 3, conversamos com o Écio, e ele mostrou que o IBGM tem essa preocupação, né, de comprar o ouro de área legalizada. Então, quem não tem área legalizada, infelizmente, não vai conseguir tem vender o seu ouro. Tem dificuldade, né? Então, hoje o mercado vem buscando comprar de área legalizada para poder também mostrar para o seu cliente final, olha, meu ouro tem origem. E isso vai agregar valor. E nada melhor do que o próprio mercado joalheiro, né? Que ele não abastece só o mercado interno, mas o mercado externo. E a cobrança vamos dizer, de países europeus, os Estados Unidos, sobre a nossa Amazônia, eles querem saber a origem, querem saber de que forma que foi extraído esse ouro. Aquelas boas práticas que a gente tem colocado, ensinado o garimpeiro, ele tem um grande valor dentro disso aí, porque não é só a questão, né, de tirar o ouro, mas qual o valor social que tem esse ouro. Né? Nós temos um exemplo aqui no Mato Grosso, que a Fênix, através de um projeto, está comercializando ouro para a Suíça e tem um valor agregado. Eles estão recebendo um X a mais, um plus ali para reinvestimento em projetos sociais, em projetos de sustentabilidade. Então, o valor social que está lá na ponta, o valor ambiental, tudo isso aí na cadeia econômica da origem, a ele ser transformado em uma joia, né, com um alto valor agregado, ele tem um peso lá também, se a gente consegue mostrar essas duas pontas, da origem, a transformação e a comercialização. Humberto, só para a gente contextualizar aqui, o projeto está no Pará hoje, né, nesse Mamoal, que foi onde iniciou. O Pará, em relação ao Mato Grosso, ele está bem assim, aquém do estado do Mato Grosso, mas nós temos problemas pontuais no estado, né? Tem em algumas regiões. A Piacás tem um problema com garimpo, que é dentro de uma região amazônica. Nova Bandeirantes também, que são os locais que tem mais visibilidade. Uma partezinha de Paranaíta, entre Paranaíta e Alta Floresta, ali naquela região norte. E essas regiões, como é que o estado, a Metamate, as associações, a Noro, pode fazer para mitigar esses problemas existentes ali? Então, vamos colocar inicialmente sobre a Noro. A Noro tem como seus sócios DTVMs.
que é as que têm legalidade para comprar o ouro de garimpo. Ela é auditada pelo Banco Central. Então, são as instituições que têm maior preocupação da questão do compliance, da questão da certificação da origem desse ouro ser extraído de uma área que tenha permissão de lavra garimpeira, tem uma licença de operação emitida pela SEMA. Né? Então, esse trabalho, a gente tem dado essa visibilidade através das cooperativas para buscar o quanto mais essa parte da regularização. Nós temos a Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, que tem feito também um trabalho excelente, tem um projeto chamado Garimpo Sustentável, que também tem levado conhecimento, tem levado essa informação na ponta para as áreas também, regiões garimpeiras tradicionais que, de uma certa forma, ficaram esquecidas pelo Estado, ficaram esquecidas vamos dizer, os órgãos municipais deixaram de assistir esse pessoal de forma social e saúde. Então, esse trabalho, eles estão revivendo essas regiões. E esse trabalho que está sendo feito está trazendo o quê? Proposições para ser apresentado na Assembleia Legislativa, para voltar naquelas regiões que elas sejam o quê? Produtivas e que elas trabalhem através da legalidade, né? Com licença ambiental, com existe já da garimpeira. Projeto em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Projetos elaborados. Pré-projeto. Né? Pré-projeto, não, projetos elaborados para apresentar os parlamentares, né? Fazer a inserção na casa para análise, né, da assessoria, consultoria jurídica da casa, para ver a viabilidade do projeto. Porque eu vejo assim, uma das coisas que acontece que fica muito em evidência, por exemplo, lá nessa região de Apiacás, ali, acho que é Alta Floresta, tem garimpo de mergulho de profundidade. Alta Floresta. E o número de mortes, eu não sei se é por falta de EPI, de equipamentos de proteção individual, é muito grande. É grande, assim, eu cheguei uma época a fazer matéria de 3 pessoas que morreram em um único mês nesse mergulho de profundidade. Quer dizer, como que a gente vai regulamentar isso? Porque se uma pessoa morrer por mês, isso dá um impacto tão grande, né? Que parece que é uma coisa uma que vida, né? Não, e assim, na mídia isso impacta muito. Sim. Porque fala assim, nossa, uma atividade extremamente... Mas não é, né? Extremamente perigosa. É uma coisa que aconteceu eventualmente. E como que a gente pode reduzir esses índices? A região ali de Alta Floresta, Paranaíta, tem muito garimpo de balsas no leito do rio Telespires, né? Então, é importante colocar que é uma atividade legalizada. Lá tem uma cooperativa que trabalha dentro dessas áreas do rio lá no são Rio permissões de lavra garimpeira, todas têm licenciamento ambiental para extrair o ouro ali do rio Telespires. No ponto do garimpeiro de mergulho, que falta equipamento. Para você investir porque tem toda uma metodologia e uma sistemática para o garimpeiro, ele mergulha tanto tempo, ele tem que voltar e ficar tanto tempo fora d'água, né, para o próprio sistema dele recuperar a oxigenação, né, tem uma linguagem mais técnica para falar melhor sobre essa situação, e eles utilizam coisa bem simples mesmo, como um balão de oxigênio ali. Então ele não tem essa segurança, essa garantia. Às vezes o cara fica 2 horas lá embaixo, né? Trabalhando lá, e depois sobe. E o interessante é que é tudo arcaico. O relógio que eles utilizam lá, ele não fica parado lá, porque a Rafa desceu agora 6 horas, né? Aí eu boto lá para 7h30. Então 7h30, 1h30 você vai ter que subir, aí desce outro. Então, os equipamentos que eles utilizam não traz segurança nenhuma para esse garimpeiro. Então, o índice eu não tenho números, mas várias pessoas, não só questão relatos, de óbito, mas de altos problemas de embolia pulmonar, outros problemas de saúde que ocasionado, né, decorrente dessa atividade. E é uma coisa que macula muito a atividade, né? Assim, quando a atividade está ligada a essas questões de falta de equipamentos de proteção, está ligada a sequelas, né? Que às vezes são irreversíveis. Isso, a Marinha que faz a regulamentação, né? Da questão da balsa, tudo. Então, eu não sei como que é o monitoramento do uso desses mergulhadores de EPI, mas o ideal é que eles tivessem, né, esse equipamento de forma adequada. Mas eu digo com relação à atividade mineral de toda forma, assim, porque existe até essa questão que se coloca muito, é que
na mineração existe algumas pessoas que têm trabalho análogos à escravidão, com péssimas condições ou não. Não. É outro ponto que... Porque isso é ocorre? muito difundido que ocorre? na mídia. Existe uma cultura do garimpeiro. Se você vai lá no Mamual, tem uma série de casas com coberta de lona, uma habitação provisória. Então, geralmente, o garimpeiro ele não trabalha de carteira assinada. Ele tem um percentual do que é extraído. Ele é um parceiro do garimpo. Ele é um parceiro, né? A Rafa tem um garimpo, eu vou lá trabalhar, então das 100 gramas que tirou, 30 gramas é dividido entre os garimpeiros. Então, é como uma PJ, a manicure do salão, né? Que ela faz a unha. Isso, a dona de um salão que tem várias manicures, né? Ela tem um percentual das unhas que ela faz. Olha então, que interessante, é legal. Não tem esse vínculo empregatício com CLT, por exemplo. Então, quando tem uma operação, estava dormindo em barraco de lona e tal, e aí o que as pessoas transmitem? Trabalho escravo. Né? Se você for seguir as regras do Ministério do Trabalho, eu acho que tem mais de 150 normativas para você colocar num ambiente de alojamento, de alimentação, de tudo. Então, para você ver, o garimpeiro, ele faz 5 alimentações por dia. Ele tem o café da manhã, ele tem a merenda, ele tem o almoço, a merenda e a janta. Então, se você for ver muitos lares dentro da cidade, não tem isso aí. Então, as pessoas, às vezes, é uma cultura, habitação cultural, né? Do garimpeiro, né? Então, cultural. O que eles levam? Trabalho escravo. E não é, o garimpeiro ele está ali como um parceiro do garimpo. É legal isso, a gente precisa esclarecer para que as pessoas tenham conhecimento disso, porque a gente não tem, né? Quando você vê na imagem um barraco de lona ali, você tá falando, porra, o cara tá mesmo, ele tá sendo escravizado, a condição dele é péssima, ele não tem como sair, deve ter uma cadernetinha. Humberto, agora eu gostaria de saber, o projeto vai continuar, vai ser expandido, não vai? Como é que está hoje a programação do projeto Garimpo 4.0? Então, o projeto Garimpo 4.0, né, como é uma iniciativa da ANOUR, Associação Nacional do Ouro, né, eles estão trabalhando no planejamento para 2023. Eu creio que agora em dezembro a gente tem algumas informações, né, sobre o andamento do projeto. Mas é uma iniciativa que tem outros parceiros também interessados em dar continuidade nas ações. E eu acredito que esse projeto ele não vai parar. É um projeto que ele tem muito ainda a acrescentar para a atividade garimpeira no Brasil, para o garimpeiro, para a Amazônia, né? E para todo o Brasil, como levar uma metodologia, levar um conhecimento de boas práticas que tem transformado onde aqueles que têm aplicado. Tem trazido os resultados excelentes e a gente tem se alegrado. Então, eu acredito que esse projeto ele não vai parar. Na realidade, ele não pode parar, né? Nós temos que cada vez mais multiplicar e expandir. Você já tinha desenvolvido projeto com essas características com garimpeiro ou não? Não, eu desenvolvi vários projetos. Na Eco 92, a agenda da ONU teve no Brasil, que surgiu a Agenda 21, né? Que era um projeto também que a gente elaborava um plano de desenvolvimento sustentável. Eu fiz em vários municípios lá da região norte de Mato Grosso, trabalhei a Agenda 21 em Guarantã, em Peixoto, em Itaúba. Mas garimpo não? Garimpo não. Esse é um projeto que você trabalhava com todos os setores, né? Tinha garimpo no meio, mas não de uma forma, vamos dizer, direta, específica para o garimpo. E hoje, passado esse pouco mais de um ano, como é que você avalia o projeto? Como é que o Humberto enxerga essa atividade a partir desse conhecimento que você teve convivendo no dia a dia com o garimpeiro? Primeiro ponto, né, é ver a alegria das pessoas quando elas obtêm sucesso, mesmo às vezes num pequeno ato que ela aplica através do conhecimento que a gente tem levado, o que tem mudado a vida dele. Segundo ponto, nós acreditamos em pessoas e aqueles que têm recebido a informação, que têm praticado, ele também está tocando em outros parceiros ali em volta. E eu acredito que toda essa semente, essa semeadura que está sendo feita agora, nós vamos colher muitos frutos, né? E o projeto, não só o Garimpo 4.0, mas a atividade garimpeira em si, no nosso Brasil, ela vai começar a ter o respeito que ela merece, né? Às vezes a gente até toma as dores do garimpeiro porque você está lá dentro daquela comunidade, às vezes
passo uma semana com os garimpeiros, convivendo ali, fazendo reunião, ministrando palestra, ministrando treinamento para eles. E você começa às vezes a olhar, sentar para ouvir a história de um garimpeiro, Rafa. Um garimpeiro que ele, poxa, eu abandonei minha família, vim aqui para lutar, eles estão lá se mantendo porque eu estou suando aqui. E não é fácil a vida do garimpeiro, a luta dele diária. Mas por trás de cada garimpeiro tem um sonho, tem um projeto, tem algo que está sendo realizado. E é nisso que eu acredito, Disney. É essa mudança e que nós vamos alcançar muita coisa aí em conjunto, né, com o projeto, com esses garimpeiros aí, nós vamos levar ainda muita alegria. E deixar de ser reconhecido como degradador ambiental, como o garimpeiro que joga o mercúrio no rio, né, transformar realmente essa atividade. A gente esqueceu de pontuar uma coisa aqui, que a escolha do Humberto, entre outras qualidades aqui, é ele ter essa visão humanitária. O Humberto é pastor, né, evangélico, e ele consegue ter essa visão mais social do garimpo, né? É o que eu acredito nas pessoas, né? E não adianta eu chegar lá, a gente saber mexer com essa máquina, né? Como o Disney é especialista na parte de comunicação, de marketing, ele fazer o trabalho dele, mas quem que é o Disney ali? O que ele está captando quando ele faz uma foto de um garimpeiro? Tem uma imagem linda numa reunião nossa, que nós fizemos, apresentamos os vídeos dos testemunhos deles, que estava lá um jovem, o Maxwell, de 13 anos, com um livro de boas práticas que nós criamos, a criança mostrando para um senhor de cabeça branca. Então, o que ele está captando ali? Né? Então, o que a gente está vendo no olho do garimpeiro e por trás dele estar ali naquele ambiente? Né? Então, a transformação e o espiritual das pessoas também, a gente ouvir os testemunhos de vida deles ali, é algo especial. Então, nós continuamos fazendo esse trabalho com muito amor, com muita vontade, nós não temos preguiça, né, de enfrentar algumas diversidades. Os ambientes que nós vamos, às vezes, é ambiente simples, mas nós nos sentimos acolhidos. Né? Dona Branca que... né, Disney? Boas histórias, boas histórias. Que precisam ser compartilhadas, porque quem é Dona Branca? Um podcast só não é possível contar as boas histórias que a gente conseguiu vivenciar lá no Mamual, porque é uma comunidade garimpeira tradicional. Dona Branca é uma cozinheira. É, uma cozinheira lá de um garimpeiro, que vou falar para você, cozinha muito melhor do que muita gente em grandes restaurantes por aí. Eu queria só fazer uma observação aqui de uma passagem pessoal. A minha família veio do Nordeste para garimpar, mas veio para garimpar em Alto Paraguai. Acho que eu já ouvi essa história. Pode contar. Dá licença? Você ouviu o começo dela. Por favor. E eu tinha uma péssima impressão do garimpo. Sempre tive uma péssima impressão do garimpo. Um primo da minha mãe, que era muito querido, por sinal, ele foi garimpar em Peixoto e foi assassinado, né? Foi na década de 80. Ele se envolveu com mulher, alguma coisa nesse sentido, e morreu. E eu tinha uma péssima impressão. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o deputado estadual, fui ser assessora de imprensa do deputado estadual, que era da região de Sinop, ele falou assim, você precisa conhecer o Nortão. Fui conhecer o Nortão. Aí conheci um monte de cidade. Vamos dar nome ao deputado. Dilceu Dal Bosco. Dilceu Dal Bosco. Aí conheci Lucas, fiquei encantada, Nova Mutum, puta merda, Sorriso, Sinop. Quando eu cheguei em Peixoto, falei, meu Deus do céu, eu não acredito que existe essa cidade no meio disso tudo, né? Aí eu vi Matupá, que tava ali ao lado, era tão bonita, como que podia ter Peixoto ali naquele meio? Falei, e foi lá que meu primo morreu. Eu já tinha esse preconceito, falei, nossa, é feia mesmo. Passei reto de Peixoto. Depois de muito tempo eu voltei em Peixoto. Quando eu voltei em Peixoto, eu falei, não é essa cidade que eu conheci. De muito tempo que eu falo não, assim, muito tempo é mentira, de menos de 10 anos. Vai entregar a sua idade se você fala muito tempo, né? É porque eu sou uma pessoa precoce. Desculpa. Mas eu fiquei impressionada como aquela cidade mudou em tão pouco tempo. E aí agora, mais recentemente, depois da conclusão da BR-163 e tal, do asfalto, nós fomos agora, né, Disney, depois de uns 3 anos que eu não ia, eu fiquei impressionada. Como que mudou tanto? E é uma cidade que vive do ouro, quer dizer, é possível ter uma mineração saudável, que faz bem, que distribui renda, né? É um exemplo disso, que tem que ser levado para o Brasil, que as pessoas precisam conhecer. Rafa, se pegarmos o histórico do Peixoto nos últimos 20 anos, quando a queda do ouro ali, que caiu, vamos dizer, na gestão do presidente Collor, que teve ali fracasso do ouro,
como fracasso ficou no Brasil, Peixoto, né? como que ficou Esse Peixoto. Qual era a população de Peixoto nessa época? Peixoto, muitos, eu conversando lá também de garimpo, sobre esse período, ficou uma cidade de viúvas, Mulheres abandonadas? Por quê? A força de trabalho foram para outros lugares atrás. Então ficou uma cidade mesmo assim, nível de pobreza altíssimo. Quando começou a fazer o trabalho da Metamate em 2007, 2008, que começou a fazer esse trabalho da parte da Cogavep, nasceu em 2008, foi trazendo essa regularização. Hoje o garimpeiro, antigamente o garimpeiro que ele ganhava, ele estourava em prostíbulo, com cachaça. Hoje não. Quantas vezes foi feita a educação financeira no garimpo? Tem cozinheira lá que tem 2, 3 casas em Sinop alugado, né? Que trabalha lá. Esqueci o nome do garimpeiro agora. Então ela tem uma renda média de R$8.000. Quem ganha R$8.000 na cidade, na capital? Sem qualificação? Ninguém. Sem qualificação. Ninguém. Então esse nível de conhecimento e de orientação para as pessoas mudou também a realidade de Peixoto. Mudou a realidade do garimpeiro, da atividade garimpeira. Gente, o assunto é muito bom. É muito bom. Gostaria de ficar um pouco mais conversando com vocês aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a você, Humberto, por participar do nosso podcast. Você que foi um dos incentivadores desse projeto também. Hoje temos o podcast Mineral, temos o Minera MT, um site voltado exclusivamente para mineração no estado de Mato Grosso, mas falamos também de Brasil. E esse é um espaço que a gente abriu principalmente pensando nessas boas práticas, para que a população que não conheça possa conhecer como é a boa mineração no Mato Grosso e no Brasil. E a gente encontrou alguém que não conhecia de mineração, que hoje está apaixonado por mineração e está abrilhantando o nosso podcast, que é a Rafa Padilha. E eu quero fazer um apelo ao Humberto, na continuidade do projeto 2023, que me leve para conhecer em loco, Garimpo, Mamual, aquela comunidade do Pará, como é que é? Jardim do Ouro. Jardim do Ouro não, Cripurizinho. Cripurizinho, O Ney, né? O minerador Ney Garimpeiro, teve aqui e falou da comunidade. Agora ela quero conhecer. Ela precisa conhecer o Cripurizão. Antes de encerrar, eu vou contar uma história. Que nada melhor que conhecer em loco, né? Eu vou falar, olha, eu conheço Garimpo. Eu vou contar uma história aqui que eu gostaria de ter contado essa história quando o Ney esteve aqui. Eu fui fazer um vídeo lá no Cripurizão. Levantei o drone para produzir um conteúdo lá. Aí veio umas pessoas e falaram: por que você está levantando esse drone aí? Você vai mostrar a nossa comunidade, falar mal da mineração? Não, pelo contrário. Eu trabalho mostrando as boas práticas. Não, mas a gente não acredita nisso aqui. Aí me conduziram para uma compra de ouro. E lá eu expliquei: olha, eu sou de Peixoto. Eu sou da Rua do Comércio. Quando o pessoal ouviu minha história, aí eles realmente me trataram de outra forma. Até porque o garimpo em si, essas regiões garimpeiras, tem esse estigma, né? De que alguém vai lá que é de fora, se for filmar, vai mostrar só coisa ruim. Não. O que a gente está fazendo hoje aqui é mostrando coisas boas e a gente quer voltar lá no Cripurizão, no Cripurizinho e ser bem recebido. Eu quero conhecer. Obrigado, Humberto. E esse foi o podcast Mineral. Eu quero agradecer mais uma vez a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, que tem nos apoiado nesse projeto. E a gente espera a sua audiência no nosso próximo podcast. Um abraço e até lá!